Olá, pastora Cleide Dias, passando para compartilhar. No livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra é uma palavra forte. Quando o Senhor fala de tomar a cruz, Ele está nos dizendo que esse tomar a cruz é tomar a vontade de Deus em detrimento da nossa. Ou seja, é optar pela vontade de Deus ao invés da nossa, em qualquer momento da nossa vida. E isso implica, em alguns momentos, abrir mão dos nossos direitos. Quantas vezes nós estamos em situação em que nós continuamos firme brigando por algo só porque nós temos direitos. E muitas vezes a voz do Senhor está clamando a nós para que a gente ceda esse direito. Isso acontece todos os dias. E Satanás está sempre pronto a oferecer um caminho que não é o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz não é fácil. Todos nós temos dificuldade em viver a cruz de Cristo. É por isso que ele diz que se alguém quiser acompanhá-lo, quiser viver com ele, vai ter que tomar a sua cruz e seguir. Ou seja, vai ter que abrir mão das suas vontades pessoais pela vontade de Deus. E lá em Mateus 27, lá no versículo 40, a gente vê uma expressão clara. Nos últimos momentos de Jesus na cruz, Satanás ainda usou alguém para incitá-lo, para provocá-lo, para ver se ele descia da cruz onde ele estava. Lá no versículo 40 do capítulo 27, você vê os religiosos, insultando Jesus, porque ele estava sendo crucificado entre dois ladrões. E eles diziam: não é você que diz que destrói o templo, que o reedifica em 3 dias? Salve-se, desça da cruz, se tu é o Filho de Deus. E eles continuam dizendo: olha, se tu salvou os outros, não é capaz de salvar a si mesmo, rei de Israel. Desce da cruz, e aí a gente vai crer nele. Esses eram insultos que os religiosos daquela época diziam para Jesus enquanto ele estava sendo crucificado na cruz. E a minha pergunta é: você acha que Jesus não tinha poder para descer daquela cruz? Ele tinha sim. Mas ele não estava ali para defender o seu ego, para defender a sua vontade. Ele estava ali por uma vontade soberana de Deus. E a vitória de Jesus estava na sua aparente derrota na cruz. Mas foi a sua entrega e a sua decisão de não descer que fez ele conquistar o poder e a autoridade. Às vezes Deus nos coloca em situações em que o nosso ego é esmagado e geralmente nós queremos evitar o sofrimento. E quando fazemos isso, na verdade nós estamos descendo da cruz e consequentemente nós estamos perdendo o poder e a autoridade toda vez que fazemos isso. Você já teve situações em que alguém próximo a você ficou dizendo: olha, você é muito besta. Ei, você tem direito, brigue pelos seus direitos. Amados, quantos conselheiros do inferno nós temos no nosso dia a dia? Eu não estou dizendo aqui que você vai abrir mão de todos os seus direitos. Eu não estou dizendo aqui que você agora vai deixar todo mundo passar por cima de você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de você entender quando Deus vai lhe dizer: abra mão desse direito. Eu não quero que você brigue por isso. Quando você vai escutar a voz do Senhor em uma direção. Porque tudo que não é vontade de Deus não é vida de cruz. E eu creio que tudo que nos acontece existe um propósito do eterno sobre esse acontecimento. Os eventos contrários, as adversidades, fazem parte do plano de Deus para nos aperfeiçoar no nosso relacionamento com Ele. Talvez você que está ouvindo esse áudio agora esteja pensando: olha, pastora, Deus não pode estar fazendo parte dessa situação que eu estou vivendo hoje. Eu não creio que Deus quer que eu viva essa luta. Mas a palavra de Deus, lá em Romanos, diz que tudo vai cooperar para o meu bem, para o seu bem. E para aumentar a sua fé, para você compreender melhor aquilo que eu estou dizendo, eu quero falar de uma mulher da Bíblia. A história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. É uma mulher chamada Ana. Eu vou compartilhar a história dessa mulher com você hoje, pelo menos parte daquilo que ela viveu, porque ela foi uma mulher que foi obrigada. Ela foi obrigada pelas circunstâncias
a abrir mão do seu direito pessoal, a permitir que o seu ego fosse esmagado, para que ela encontrasse favor de Deus. A Bíblia diz, eu não vou ler o texto, tá? Só vou dizer 1 Samuel. A Bíblia diz que todo ano, Ana e sua família subiam a Siló para adorar o Senhor. Isso significa que ela era uma adoradora. Ela era uma mulher de Deus, ela ia para a casa do Senhor fazer sacrifícios, como todos aqueles que serviam a Deus. Mas Ana tinha um problema. A Bíblia diz que ela era estéril, ela não tinha filhos. E o interessante é que a Bíblia diz também que foi o próprio Deus que deixou ela estéril. E aqui eu quero ressaltar algo interessante. Quando algo dá errado na nossa vida, é porque Deus tem um propósito. Você tem um destino. Ana queria um filho para ela, mas Deus tinha um propósito, um destino diferente para Ana. Isaías 55:9 diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Ana era uma mulher que estava nos cultos todo dia, adorando e pedindo um filho para o Senhor, desejando deixar de ser estéril, e nada mudava na vida dela. Quantas vezes nós estamos assim, dentro da igreja, trabalhando, orando, jejuando, e nada muda, nada acontece. A Bíblia diz que Ana se entristecia e não comia. Sabe por quê, amados, que Ana não comia? Que ela ficava triste? Porque existia uma outra mulher, chamada Penina, que era uma outra esposa do seu esposo, Elcana. E a Bíblia diz que essa mulher irritava Ana todo dia. E Ana chorava e não comia. E por mais que o seu esposo dissesse, Ana, por que tu chora? Eu te sou melhor do que 10 filhos, não chore por isso. Eu fico imaginando quantas vezes Ana pensou de descer da cruz, agir na sua força. A Bíblia diz que tudo que Penina fazia era para irritar a Ana. A função de Penina é a mesma de Satanás até hoje, amados. É criar uma estrutura para que não haja conexão com Deus. Era isso que Penina fazia. Quando Ana se arrumava para ir para a casa do Senhor, Penina já se posicionava do outro lado com seus filhos para zombar de Ana, porque naquela época era vergonhoso uma mulher não ter filhos. E quando chegava o tempo de ir à casa do Senhor, todas as vezes, Ana se posicionava, entrava em cena. E esse era o motivo de Ana chorar, de Ana se entristecer e não comer. É impossível se conectar com Deus com a alma em amargura. E a alma da Ana vivia assim. Ana ia e voltava para a casa de Deus, orava, jejuava, ofertava, estava presente em tudo que acontecia na casa do Senhor. Mas na vida dela não acontecia nada, porque a atenção dela era exclusiva para Penina. Ao invés de adorar a Deus, ao invés de receber seu milagre, ela ficava lá, choramingando pelos cantos, triste, porque estava olhando a outra com tantos filhos e ela sem nenhum. E sabe o que acontecia? O diabo não permitia que Ana se conectasse com Deus. Porque o diabo sabe que se houver uma conexão entre você e Deus, o milagre vai acontecer. Quantas vezes você está como Ana, no culto, em ambiente profético, onde Deus está falando, onde Deus está operando milagre, e acontece milagre na vida de todo mundo, menos na sua. Às vezes estamos nessa situação, dessa maneira. E a minha pergunta para você é: será que não existe uma Penina atravessando o seu caminho, na sua rotina, que tem atrapalhado a sua conexão com Deus? Essa Penina hoje pode ser qualquer coisa, pode ser até mesmo um simples telefone na sua mão durante o culto, do qual você não consegue se desligar, porque você está sempre conectada com alguém nas redes sociais, mesmo na casa do Senhor. E aí não entende por que o milagre não chega, porque você não trocou as prioridades. Queridos, como eu tenho sempre falado, a sua vida e a minha têm um propósito. E nós não podemos viver alheio a esse propósito que Deus estabeleceu na terra. Nós precisamos olhar para o Senhor e priorizá-lo em todas as coisas da nossa vida. Às vezes, o que lhe distrai, a penina da sua vida, é só a curiosidade. Você não consegue estar num ambiente sem observar os outros, ver a roupa que a outra pessoa está usando, o sapato que ela está calçando, enfim. Quantas vezes nós nos pegamos em lugares assim, amados? Lugares onde a gente deveria estar olhando para Deus, buscando um milagre, e nós estamos olhando a vida dos outros. Isso é penina. Mande ela embora hoje da sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz que todo ano Penina tinha mais um filho, e Ana ficava cada vez mais chorosa, cada vez mais magoada.
Ana não conseguia ver o que ela tinha. Ela só conseguia olhar o que ela não tinha. E isso nos afasta do milagre. Quando você lê o texto todo, e eu quero que você leia esse texto em 1 Samuel, a Bíblia diz que Elcana dava a porção maior, porção dobrada para Ana. Dizia que a amava, que ela era importante. Mas Ana não via aquilo, Ana não queria saber. Ana só olhava para aquilo que faltava nela, faltava filho, então o resto não interessava. Quantas vezes Deus tem nos entregado tanto e nós só olhamos para aquilo que está faltando? Eu quero chamar a sua atenção hoje, a minha atenção, para olhar para aquilo que já chegou, para aquilo que temos, para aquilo que o Senhor já nos entregou. E adorar a Ele por aquilo que Ele já nos deu. Porque o que falta vai chegar. O que falta vai chegar. Lembre-se, você já tem o que os outros não têm. Tome a decisão de arrancar a Penina da sua história. Quebre hoje as estruturas que o diabo levantou para roubar teu milagre. Ana não era estéril porque ela escolheu ser, nem porque Penina fez algo e ela ficou. Não foi Deus que fez ela estéril. Foi Deus que a deixou assim. E eu tenho certeza que você não queria estar vivendo o que está vivendo hoje. Ei, mas entenda, tem um propósito do Eterno. Deus quer gerar o seu Samuel nesse tempo. Samuel foi o filho que Ana conseguiu ter depois que ela desconectou daquilo que não era vontade de Deus e começou a buscar o Senhor. Samuel não é gerado pelo esforço. Samuel é gerado por um propósito, por uma entrega de Deus, em Deus. Permita que Deus gere o seu Samuel hoje em você. Sorria porque as novidades de Deus estão chegando. Sabe o que aconteceu com Ana? Em um daqueles anos, Ana subiu à casa do Senhor e ela tomou uma decisão. Ela se levantou e chorou muito ao Senhor. A Bíblia diz que ela fez um voto: Senhor, se tu me der um filho, eu vou devolver a ti. E ela chorou tão intensamente que o pastor daquela igreja, o sacerdote daquela época, o sacerdote ali, chegou para ela e achou que ela estava bêbada. E ela disse: Senhor, eu só estou amargurada de espírito. Ela confessou que ela estava doente de tanta tristeza. Eu só estou pedindo algo ao Senhor. E aquele homem disse: mulher, pois que seja feito conforme aquilo que tu está pedindo. E logo depois, ela teve um filho chamado Samuel, que foi o próximo juiz daquela nação. Ana estava pedindo um filho para ela e Deus estava querendo um juiz para uma geração. Todas as vezes que você pede algo, entenda que Deus não vai entregar apenas para você, mas vai entregar para que seja usado no seu reino. Até mesmo os nossos filhos, é para ser assim. Então tome a decisão que Ana tomou um dia. Se levante, mude, ignore o espírito de Penina. Aquele dia foi diferente na vida de Ana. E eu quero que esse dia seja diferente para você. Entenda que todo lugar onde a presença de Deus está é um ambiente propício para milagre. Mas milagre só acontece se você deixar. Quem foi que mudou para o filho de Ana nascer? Não foi Penina, não foi Elcana, não foi Eli. Ninguém mudou, quem mudou foi Ana. Para algo acontecer na tua vida, não precisa ninguém mudar. O negócio de Deus é contigo, é com você. Se levante. Quantas pessoas estão dizendo: pastor, o meu casamento não muda porque o meu marido não muda. A minha vida não muda porque na minha casa as pessoas não mudam. Lá no meu trabalho, pastor, as coisas não mudam porque o meu patrão, porque o meu colega. Ei, arranca essa mentira da sua vida hoje. Se algo não está mudando, é você que tem que mudar. As coisas mudam quando eu mudo. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. E não olhe para as suas condições. Deus tem propósito para você. Deus tem os recursos. Deus sabe como fazer. O meu conselho de hoje para você é: decida quebrar as estruturas de Penina. Pare de chorar pelo que acontece em sua volta. Pare de olhar por aquilo que Deus já entregou para os outros e ainda não para você. Pare de olhar porque alguém recebeu algo que nem merecia. Ei, Deus não trabalha com o princípio do merecimento. Ele trabalha com graça, com favor. E Ele tem graça e favor para você. Todas as vezes que você vê algo em alguém que não chegou na sua vida e você também quer, diga: Deus, louvado seja o teu nome, porque aquela pessoa ali tem, louvado seja Deus. Isso significa que vai chegar em mim também. Aleluia. Decida celebrar por aquilo que já chegou na vida dos outros. E decida se entregar diante de Deus. Renunciar
todas as vontades próprias, mesmo que o seu desejo seja de fazer, reclamar, murmurar e até brigar em algumas situações. Decida fazer o que Mateus 16, 24, que eu li aqui no início, nos diz. O Senhor Jesus já disse que se alguém quiser ser dele, se alguém quiser ficar com ele, tem que negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo, negar sua vontade, negar seus desejos e saber qual é o desejo e propósito de Deus. No dia que Ana deixou de olhar para a Penina, de olhar para aquilo que ela já tinha e parar de achar que ela era uma mulher infértil e que não prestava para aquela geração, e ela começou a olhar para Deus, o milagre dela aconteceu. E o seu também vai acontecer. Hoje é dia de milagre na sua vida. Que Deus te abençoe.